No Palmeiras, Leila Pereira é obrigada a dar explicações depois de ser flagrada dando um sorrisinho ao lado da taça de vice-campeã paulista. Exclusivo, o Palmeiras ajudou o Abel Ferreira no pagamento de uma indenização milionária ao Al Saad. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Dorival Júnior, demitido nessa sexta-feira, mas queimado na CBF desde novembro do ano passado. Coisa começou a ficar ruim para o Dorival na data FIFA do mês de novembro, com performance ruim da seleção brasileira. O fato de o Dorival nunca ter se engajado para demonstrar publicamente apoio ao Edinaldo também foi queimando o seu filme. Sim, não é só o resultado que o técnico da seleção precisa para se manter no cargo. A consequência, depois de uma reunião rápida nessa sexta-feira na sede da CBF, Dorival Júnior, Lucas Silvestre e Pedro Soteiro, seus auxiliares, Celso Rezende, preparador físico, além do supervisor Sérgio Dimas, foram dispensados. Rodrigo Caetano, que também estava cotado para ser demitido, permanece como diretor de seleções, mas segue sem quase nenhuma autonomia. Contratação do Dorival Júnior lá atrás não havia sido feita pelo executivo. Agora, nas tratativas com Ancelotti e Jorge Jesus, o Rodrigo Caetano também não tem tido muito apoio. Não é ele quem tem conduzido tais negociações. Já havia contado para vocês no vídeo dessa sexta-feira que Ancelotti ficou mais distante por não dar uma segurança para a CBF de que ele vai ser o técnico depois do Super Mundial de Clubes. E diante desse cenário, cresce a chance de Jorge Jesus ser anunciado em breve. Jorge Jesus, que tem um problema sério com o Neymar. Neymar não quer contar com o JJ, mas a CBF está disposta a comprar essa briga com o Neymar, até porque entende que os jogadores têm entregado muito pouco e precisam ser mais cobrados. Nessa questão envolvendo JJ e Neymar, você está do lado de quem? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras com informação exclusiva. O Verdão ajudou Abel Ferreira a solucionar um problema milionário. Você vai lembrar que em novembro de 2023, o Abel assinou um pré-contrato com o Al Saad, time do Catar. O Abel nunca confirmou ou admitiu isso de forma pública, mas o Al Saad levou a questão à FIFA. E o Palmeiras e o Abel estavam próximos de uma punição pesadíssima, superior aos 5 milhões de euros previstos para a quebra desse contrato. 5 milhões de euros equivalem a 31 milhões e 200 mil reais. O Palmeiras ainda poderia sofrer outras sanções por ter induzido o treinador a descumprir um pré-contrato assinado. Leila Pereira resolveu solucionar esse problema mais uma vez ajudando Abel Ferreira. O que a presidente do Palmeiras fez? Em vez de repassar um bônus a que teria direito o Abel, ela juntou esse dinheiro a um outro bônus a que teria direito o Palmeiras, por conta da negociação do Giovani com o Al Saad, e resolveu o problema. Não há mais essa pendência do Palmeiras e especialmente do Abel com o Al Saad. Verdade é que a presidente do Palmeiras solucionou um enorme impasse que incluía o Abel Ferreira e poderia fazer com que ele tivesse um prejuízo milionário. Só para relembrar, o Palmeiras havia vendido o Giovani para o Al Saad em 2023. Logo no primeiro amistoso, Giovani teve uma lesão grave e não conseguiu jogar durante toda a primeira temporada. Nessa segunda temporada, ele tem sido bastante útil, são 20 jogos com 3 gols e 1 assistência. O negócio havia sido fechado em 9 milhões de euros e havia bônus previstos. A cada número de partidas X que não foi revelada, o Palmeiras teria direito a um bônus de 1,5 milhão de euros. Repito, ele já tem 20 partidas e com o passar do tempo, esses bônus vão aumentando. O Palmeiras, em vez de receber esse dinheiro, utilizou essa grana para resolver o problema do Abel Ferreira. Acho que até por isso o Abel deveria ser um pouquinho mais grato. Nas entrevistas coletivas, ele tem sido bastante incisivo e às vezes até passando do ponto em relação ao Verdão. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Leila Pereira precisou dar explicações para um vídeo que viralizou em que ela aparece dando um sorrisinho enquanto recebe a taça, o troféu de vice-campeão paulista. A imagem tem Leila, o troféu e Rafael Veiga. O Rafael com uma cara séria e a Leila sorridente. Pois bem, Leila Pereira disse o seguinte, abre aspas, acho ridículo alguns torcedores que querem se mostrar mais palmeirenses do que outros. Mostro que sou palmeirense e me dedico ao Palmeiras quando trato o Palmeiras de forma responsável, cumprindo meus objetivos e compromissos com atletas e comissão. Respeito o Palmeiras, não o indivíduo, o clube.
Se um sorrisinho com um troféu é desrespeitar o clube, imagino o que os outros estão fazendo por aí, fecha aspas. Leila que tem batido na tecla com frequência sobre presidentes irresponsáveis que não pagam as contas e por aí vai. Vale a lembrança de que a Leila Pereira é sempre muito contestada pelo torcedor do Palmeiras por não ser uma palmeirense de origem. Ela nasce no Rio, era vascaína na infância e acaba se tornando palmeirense depois que casa com José Roberto Lamáquia, esse sim, palmeirense de 7 costados, Lamáquia que é dono da Crefisa e da Fã em parceria com a Leila. Você dá que nota como avaliação para presidente palmeirense, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Gente, esse vídeo é pra tentar, não é nem aquele clichê bobo, né? Juntar os cacos, ver o que vai acontecer, tentar arar de novo uma terra arrasada, porque seria absolutamente desnecessário e nem é esse o caso atual da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas, pela primeira vez, eu me sinto na obrigação de emitir uma opinião que, por mais que pareça bastante controversa para alguns ainda, muito reticente para diversas pessoas que têm uma nostalgia em relação ao período recente de tanto sucesso do Palmeiras, na minha modesta e humilde opinião, eu acredito que o Palmeiras ainda dá tempo e ele precisa de uma mudança estrutural, tá? Como brinco, né, que Terry Silver, em Karate Kid, usou aquela frase tão importante no Karate Kid 3 contra o Daniel San, de que situações extremas requerem medidas extremas. Desta vez no Palmeiras ela cabe perfeitamente. O trabalho do técnico Abel Ferreira, pra mim, acabou no Palmeiras. Eu fui um grande defensor, talvez um dos poucos jornalistas em mídia de 2020 pra cá que mais tentaram defender e que com razão, em vários momentos, eu pelo menos penso assim, me coloquei à disposição de sempre fazer um juízo positivo a diversas atitudes do técnico português. Em vários momentos o Abel foi sacaneado, em vários momentos o Abel sofreu com preconceito de xenofobia, com inveja, com dor de cotovelo, com mau caratismo de muitas pessoas e com várias e várias perseguições, arbitragem, CBF, essa turma que não serve pra nada lá de associação de treinadores, um monte de coisa que jamais entendiam as reivindicações e, obviamente, as reclamações pertinentes do técnico do Palmeiras. Até quando o Abel explicou uma vitória muito importante e simbólica do Palmeiras numa quartas de final contra o Atlético Mineiro em Libertadores, o Abel chegou a ser perseguido porque, o Abel jamais poderia dizer que o time dele daria espaços por fora, que se o Atlético Mineiro atacasse por lá, ele quis ensinar o Cuca a treinar time de futebol, a pensar estratégia, aquele monte de babaquice. Eu ainda trabalhava na televisão fechada e eu lembro que eu fui muito contra isso, contra o técnico Cuca que depois o ironizou, contra aquele técnico que sei lá se ainda tá trabalhando, sei lá também, foi um grande jogador, mas como treinador era uma negação, tal do Jorginho, enfim. Eu fiz uma série de defesas públicas, porque eu sempre fui muito fã e continuo, tá, sendo fã do trabalho do técnico Abel Ferreira. Mas ciclos, como muito se fala no Palmeiras, ciclos se encerram. Ciclos acabam. E ciclos precisam ser renovados. Como infelizmente no Palmeiras hoje não exista qualquer justificativa administrativa para tirar de cena a presidente Leila Pereira, que não tem nenhuma capacidade para estar à frente do cargo da qual ostenta, uma figura debochada, que envergonha o torcedor, que tem repulsa à história e ao que significa ser palmeirense,
que debocha da cara de todo mundo, que deu risada do vice-campeonato do Palmeiras, que fez com que jogadores tivessem que tirar uma foto constrangedora, vergonhosa, como se fosse um pôster de título, só que de vice-campeonato ontem, em meio à festa do Corinthians, sorrindo com a taça. Com gracejos com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, dizendo que o Palmeiras só perde pro Corinthians, com um dos maiores desconhecimentos de causa, né? De que o Palmeiras simplesmente é o time que mais venceu o Corinthians na Arena Corinthians, e que o Palmeiras não é que só perde pro Corinthians, mas é que nos últimos 4 jogos não venceu, mas ela com esse completo desconhecimento sai profanando abobrinhas pra lá e pra cá. E não só por isso, né? Por várias atitudes no cargo, pelo que tem sido a gestão do Palmeiras com ela, pelo planejamento completamente equivocado, demorado, gasta-se muito, contrata-se muito mal. Enfim, é um Palmeiras que ainda não tem banco de reservas, há 3 meses do Mundial de Clubes, ela achando que tá tudo bem. Enfim, são várias as razões, né? Pra que, na minha modesta opinião, assim como já aconteceu em diversos segmentos, até na política, né? Quando acharam que uma pessoa não tinha capacidade, foram lá e tiraram a pessoa do cargo e tá tudo certo. No Palmeiras deveria ser assim. Mas, infelizmente, ela não vai cair. Que seria de bom grado a todos. E até poderia ser uma solução para quem sabe salvar esse ambiente do técnico Abel Ferreira. Porém, como isso, infelizmente, mais uma vez repito, é utópico, como a figura que ela está presidindo o clube vai continuar até o final de 2027, a única solução para tentar, quem sabe, salvar uma temporada do Palmeiras neste atual momento, além de saídas de jogadores que já estão fazendo muita hora extra, que deveriam ter saído, se não no ano passado, até no ano retrasado, ou na janela de transferências desse começo de ano, casos de Rafael Veiga, publicamente colocado pelo empresário que o jogador tem propostas, quis sair, tem acordo para sair depois do Mundial, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, que renovou o contrato, Flaco Lopes, que deveria ter sido negociado, enfim, são várias as peças do Palmeiras que hoje atrapalham o andamento e a condução desse time que deveria estar em franca evolução e jogando muito mais. Aliás, jogando um pouquinho, né? Porque o Palmeiras nem isso tem feito, nem jogar futebol o Palmeiras tem feito. Eu creio que a primeira solução drástica e imediata seria sim a troca de comando técnico. Um Abel Ferreira que desde o episódio Al Sadd e de um pouco de tempo atrás do que isso, já publicamente se colocava como uma figura que, muito isso patenteado pela presidente do Palmeiras, que pensa assim, que é assim como pessoa, uma figura prepotente, arrogante, que se acha acima do bem e do mal. Abel Ferreira comprou esse personagem para tentar se blindar desses ataques da imprensa, só que acabou se enraizando dentre o que significa e com o ecossistema da Sociedade Esportiva Palmeiras, plantado por esta presidente que lá está. Um Abel Ferreira que deixou de olhar para os seus pares, um Abel Ferreira que deixou de valorizar o dia a dia e a meritocracia, que parou de ser cobrado, ou então de olhar para uma hierarquia que passasse a ele esse respeito de uma evolução sempre diária. Um Abel Ferreira que passou a deixar de olhar o mercado com muito mais carinho, se bem que as indicações do Abel sempre foram bastante contestáveis, mas que poderia ter pensado de uma forma muito mais diferente, uma figura controversa em diversas declarações, uma figura que passou a desrespeitar também aqueles que lá ao lado dele estavam e também, obviamente, a imprensa e a própria torcida, que passou a ser sommelier de como se comportar como palmeirense e, acima de tudo, deixou de ser um treinador de dia a dia e que valorizasse a meritocracia. Passou a se escorar num vestiário de falsas lideranças, lideranças essas das quais ele fez e com a atitude do Al Sadd se viraram contra ele, todo mundo sabe disso.
Lideranças essas que já poderiam estar longe do Palmeiras, buscando seus rumos, saindo pela porta da frente, mas que tiveram contratos renovados a pedido dele. E em meio a toda essa insatisfação que conseguiu ser contornada à época, ele próprio vai lá e dá com a canela na quina, com essa história muito mal contada do Clube Qatari, e que quando foi a público, explodiu da pior forma possível no ano passado. Um Palmeiras que deixou de ser o chamado todos somos um, para ser cada um por si e Deus por todos. Um Abel Ferreira que engessou um sistema tático e que deixou de ser um técnico combativo, competitivo, ambicioso e, acima de tudo, respeitoso com aquilo que é o futebol. Um treinador sem brio, um treinador que hoje pensa covardemente como montar e como se comportar à beira de um campo de futebol, de convicções, todas elas questionáveis, e que agora me parece que depois de comportamento na entrevista coletiva, abandonando-a com 3, 4 minutos, para tentar justificar várias bobagens que foram feitas nesse ciclo de Campeonato Paulista, já todas elas somadas com o que aconteceu no ano passado, virou as costas e saiu andando para o que o torcedor esperava minimamente de um conforto por parte dele, depois de uma atuação bizonha, cretina, vergonhosa, talvez a pior atuação do Palmeiras no comando do grande, competente, mas que hoje acomodado e com fim de ciclo técnico português. Se o Palmeiras tivesse coragem ou a presidente entendesse de futebol, coisa que ela não gosta e não faz questão, respeitasse o torcedor, respeitasse a instituição, Abel Ferreira e Palmeiras hoje sentariam para encerrar o contrato. Como assim, há 3 meses do Mundial, trocar um técnico? Vários exemplos no futebol já vimos de clubes que trocaram comando às vésperas de decisões importantes e conquistaram e melhoraram o ambiente. Assim, não só o Abel, mas a saída de outros jogadores também se faz necessária, com o primeiro deles, Rafael Veiga, que vive exatamente e sofre exatamente daquilo que Abel Ferreira hoje tem à frente do Palmeiras. A insatisfação de estar naquele lugar, demonstrada com atitudes. Não adianta vir com palavras para contradizer o que muita gente, eu principalmente, penso, porque elas não me convencem. Atitudes valem muito mais do que palavras. E as atitudes de Abel, de Veiga e de diversos outros jogadores é de um Palmeiras que está entregue moralmente a essas falácias que têm sido plantadas para os torcedores. De que o clube tá tudo bem, de que o clube, por si só, ele anda pra frente, só mais um jogo, só mais um derby, somos o grande campeão do Brasil, e etc, 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 sem conseguir olhar para dentro da própria casa, enxergar a bagunça que está sendo formada, e desde o final de 2022. 2023 já enxugaram com um garoto de 17 anos, na sorte, na competência dele, de um trabalho que demorou para ser feito, na teimosia dele, uma Libertadores foi perdida, mas que um Campeonato Brasileiro foi salvo. Que em 22 também, nessa mesma teimosia, o Palmeiras perdeu uma outra chance de fazer uma final de Libertadores. De eliminações em sequência em Copa do Brasil. Para São Paulo, para Flamengo, também na base dessa teimosia. De um Campeonato Brasileiro do ano passado perdido pela generosidade de ajudar rivais como o Corinthians, mas muito também por causa dentro de campo de uma construção que inexiste em termos de pensamento criativo, em termos de uma equipe com brio competitivo, de um ataque funcional e de uma defesa, claro, sólida como foi, como a gente brinca, no Velho Testamento 20-22 de Abel Ferreira. Ciclos acabam para todos. Acabou para Klopp no Liverpool, como já acabou para Zidane em Real Madrid, como para Ancelotti, que agora vai terminar o segundo ciclo dele no Real Madrid, para José Mourinho em Chelsea, Internazionale, como acabou para Pepe Guardiola no Barcelona, Arrigo Sacchi, Capello, próprio Ancelotti no Milan.
Para grandes treinadores do mundo, ciclos acabaram. Por que que para Abel esse ciclo não pode acabar? Qual é o medo? O medo, claro, todo mundo sabe. É entregar na mão da diretoria, de novo, a chave do futebol. De pessoas incompetentes e de pessoas que não têm a menor noção do que significa hoje a Sociedade Esportiva Palmeiras. Leila Pereira, Anderson Barros e Companhia Limitada. Porque hoje a chave do futebol está com o Abel. E esse é o grande erro. Não dividirem as funções e cobranças mútuas para nunca deixar baixar o sarrafo. Pelo contrário, o Palmeiras elevou o sarrafo ao mesmo nível do ego e do nariz empinado de todos esses. E quando você é soberbo e a soberba precede a queda, ela vem e vem forte como agora. O Palmeiras não é uma terra arrasada, mas o Palmeiras precisa de uma reformulação ainda muito mais carnal. Inversão de valores foram feitas com saídas de alguns atletas. Zé Rafael, Rony, Dudu saíram pela porta dos fundos, ídolos recentes, para a permanência de outros que já davam muito mais sinais de que queriam sair e que mereciam muito mais essas saídas. Chegadas de outros atletas caros e limitados para o que o Palmeiras precisa. Indicações do técnico Abel Ferreira. Grandes contratações como Paulinho e Vitor Roque. Uma delas sequer ainda estreou, que deveria ter jogado contra o Corinthians um pouquinho que fosse, como o Maurício também. Então é uma série de fatores que neste momento me faz pensar que, por toda a limitação e pelo buraco que cada vez mais o Palmeiras tem cavado para chegar ao fundo do poço, alguém tem que estancar e parar essa máquina de moer a expectativa dos torcedores, que é essa máquina chamada Abel Ferreira. Que ele siga o rumo dele. Que ele busque uma outra solução de carreira. Que quem sabe um dia, mais revigorado, possa até voltar ao Palmeiras. As portas estarão sempre abertas. Mas que volte com uma outra personalidade. Com os erros aprendidos deste período recente, que só fez mal a ele. Poderia estar ainda em franca evolução. Mas na minha modesta opinião, já que não dá para tirar, em primeiro lugar, a grande prioridade, que seria a Leila Pereira, do comando do Palmeiras, o segundo grande culpado por tudo é o técnico Abel Ferreira. Que agora teve bons jogadores em mãos. Que teve e poderia ter feito muito mais. O problema não é a derrota e ser vice-campeão paulista. É como o Palmeiras tem se comportado em diversas derrotas recentes e muito na teimosia e na soberba de Abel. O ciclo acabou, Abel. É duro, é triste ainda mais pra mim dizer isso. Mas não vejo mais nenhum tipo de possibilidade do Palmeiras melhorar contigo. Eu sei que isso não vai acontecer porque a presidente não tem essa coragem. O torcedor vai ter que aguentar esse carro andando com o pneu furado. No Mundial de Clubes que vem pela frente, em Libertadores, em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Mas é uma pena, pelo menos da minha parte, ter a certeza de que tudo que tem sido feito no Palmeiras caminha para algo muito mais sombrio e muito mais preocupante. Aí você me pergunta para encerrar, e uma solução, Facincani? Já então que você quer demitir o Abel, se você estivesse naquele lugar, quem você traria? Eu tentaria buscar Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza, que também, assim como o Abel, vive o mesmo período, ciclo encerrado por lá. Ou então, por que não perguntar a Jorge Jesus se gostaria de voltar ao Brasil para um projeto tão grandioso como ele pegou no Flamengo há alguns anos para assumir um Palmeiras? Ah, a seleção também eu quero. E daí? O Palmeiras tem mais dinheiro e mais condições de pagar que a seleção brasileira. Vide o salário do Abel. Que é caro a beça para pouco trabalho apresentado. Por que o Palmeiras não pode sonhar com algo grandioso às vésperas de um Mundial? Não sei. Tem tanto treinador europeu, Roberto Mantini, José Mourinho. É utópico? Me parece. Mas, ao mesmo tempo, já vimos que para esses caras, um grande salário, uma grande estrutura, como tem o Palmeiras, estruturalmente falando, física, tudo isso pode mudar. Mas, em especial, se mudar também a mentalidade de construção desse elenco. Ainda frágil, ainda pobre, mas, acima de tudo, um Palmeiras que poderia estar em outro patamar se não fossem essas ideias hoje limitadas, obtusas, preguiçosas e que fizeram o Palmeiras regredir todos aqueles 10 títulos
que o Abel conquistou de forma tão grandiosa dentro de campo. Fala família palestrina. O futebol é gigante, mas tem momentos que são ainda maiores que qualquer título. Neste domingo, antes mesmo da bola rolar no Allianz Parque para a estreia do Brasileirão entre Palmeiras e Botafogo, aconteceu uma cena que vai ficar marcada na história do nosso esporte. Dois clubes que vinham se estranhando fora das quatro linhas, Palmeiras e Botafogo, deram um passo à frente e mostraram que, contra o racismo, não pode haver rivalidade. O gesto simbólico de união, os punhos erguidos, o silêncio respeitoso, tudo isso num só recado claro e direto. O futebol brasileiro não vai mais tolerar racismo, e a luta começa dentro de campo. Hoje o papo é sério, e o Verdão mostrou, mais uma vez, que está do lado certo da história. No gramado do Allianz Parque, com os olhos do país voltados para a estreia do nosso Palmeiras no Brasileirão, jogadores dos dois lados se reuniram e levantaram o punho durante um minuto de silêncio. Um gesto simples, mas carregado de significado. E mais, a ação foi articulada em conjunto pelas diretorias dos dois clubes. Em especial, o CEO do Botafogo, Tairo Arruda, revelou que o próprio John Testor ficou profundamente tocado com o caso de racismo sofrido por Luigi, nosso menino da base, na Libertadores Sub-20. Segundo Tairo, o dono do Botafogo chorou ao ver o vídeo do episódio e foi ele quem sugeriu uma ação concreta, lado a lado com Palmeiras, para dar um basta nesse tipo de agressão nojenta que infelizmente ainda mancha o futebol sul-americano. Para quem não acompanhou, o atacante Luigi, do nosso Sub-20, foi alvo de ofensas racistas vindas da torcida do Cerro Porteño durante a Libertadores da categoria. O garoto saiu de campo chorando, visivelmente abalado, e fez um desabafo que ecoou em todo o continente. Até quando? O Palmeiras foi firme, protocolou pedido à Conmebol pela exclusão do Cerro da competição, exigiu sanções severas e, principalmente, acolheu seu jogador com carinho, respeito e segurança. E é esse tipo de atitude que transforma o esporte. Hoje, com o gesto dos punhos erguidos e a união com o Botafogo, o Verdão ampliou essa luta e mostrou que ela é de todos nós. O futebol pode e deve ser palco da resistência, da inclusão e do combate ao preconceito. É importante ressaltar, torcedor, a rivalidade entre Palmeiras e Botafogo fora de campo não é pequena. Nos últimos anos, divergências institucionais entre Leila Pereira e John Testor geraram muitas manchetes e tensão nos bastidores. Mas hoje, isso tudo foi deixado de lado. Porque tem coisa que está acima do futebol. E não foi só uma ação simbólica para aparecer na mídia, não. Foi um passo de coragem, de responsabilidade e de exemplo para o país. E se depender do Palmeiras, isso não vai parar por aqui. O recado está dado. No Allianz, no Brasileirão, na Libertadores ou em qualquer torneio, racismo não passará. E aí, família alviverde. Orgulho define o que sentimos nesse domingo. Orgulho de ser palmeirense, de ver nosso clube liderando ações que realmente importam. O futebol não muda o mundo sozinho, mas ele pode sim ser instrumento de transformação. E a luta contra o racismo é urgente, é necessária, é de todos nós. Comenta aqui o que você achou dessa união entre Palmeiras e Botafogo, compartilha esse vídeo para espalhar essa mensagem e, claro, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se inscreve também, porque aqui a gente fala de futebol com o coração no Verdão, mas sempre com os olhos abertos para o que realmente importa. Até a próxima, torcida que canta e vibra. Avanti, palestra!